Olá, aqui é o César. Estou trazendo hoje uma questão da UFSC de 2020, tá? É uma questão que é composta de 7 itens, que são, cada item é verdadeiro ou falso, e no final aqui existe um espaço para colocar a resposta. A resposta é a seguinte: se o item que você está avaliando, se o valor de capa aqui do item for verdadeiro, você soma esse valor na resposta. Se for falso, você não soma, tá? Então, por exemplo, o primeiro item, são 7 itens ao todo. O primeiro item vale 1. Se o primeiro item, se a gente analisar o primeiro item, ele for verdadeiro, então você soma esse valor na resposta final. Se ele for falso, você não soma nada. A mesma coisa vale para todos os itens. Então, digamos que o primeiro seja verdadeiro, então você soma 1 na resposta, está dando 1. O segundo, digamos que seja verdadeiro também. Aí você soma 1 mais 2, 3, está dando 3 aqui. Digamos que o terceiro item, que seria o valor de capa aqui, é 4, que ele seja falso, então você não soma nada. E assim por diante. Se o próximo item for verdadeiro, 8, já tinha mais 3, 11. Então o valor aqui seria 11, estaria dando 11. E assim por diante, você vai avaliando e vai somando ou não o valor de capa do item. Tá bom? Então tá bom. Como eu disse, essa questão ela é formada por 7 itens, e cada item é uma afirmação onde nós vamos avaliar se é verdadeira ou falsa. Como o vídeo ficaria muito longo se eu fizesse tudo isso aqui num vídeo só, então eu vou separar em vídeos diferentes. Então hoje, por exemplo, eu vou fazer o primeiro e o segundo. Tá? E os demais itens eu vou fazer em outros vídeos. E a vantagem disso é que, além de deixar o vídeo mais curto, é que uma observação que eu faço é que cada item é absolutamente independente do outro. Então é como se fossem mini questões. Tá? Então a primeira é uma mini questão, a segunda é uma mini questão, e isso é muito bom para a gente revisar vários conceitos. O assunto aqui é funções reais. Tá? Então vamos lá. O primeiro item diz o seguinte: se f de x é log de x sobre 2, e g de x é 4 menos 3x sobre x quadrado mais 4x mais 5, então o domínio de f bola g, isso aqui é f bola g, função composta, né? F composta com g, é o intervalo de 0 a 4/3. Então vamos avaliar se isso é verdadeiro ou falso. O que é f bola g? Tá? É a composta, é a f de g de x. Então vamos escrever assim. Tudo bem? Se f de x é log de x sobre 2, então f de g de x é log de g de x sobre 2. Agora, substituindo o valor de g de x, nós vamos ficar com tudo bem? Então a gente tem que avaliar o domínio dessa função aqui. Lembrando que o log, só existem logs de números positivos, ou seja, esse conteúdo aqui do logaritmo tem que ser positivo. Então, para que isso aqui, a gente delimite aqui o domínio dessa função, a gente tem a condição de que isso deve ser positivo, deve ser maior do que 0. Tudo bem? Ou seja, para que isso seja positivo, o numerador e o denominador precisam ter o mesmo sinal. Ou ambos são positivos ou ambos são negativos. Então, para que os dois tenham o mesmo sinal, existem duas situações. Ou os dois são positivos, ou os dois negativos. Então, vamos analisar o primeiro caso, vamos chamar assim, primeiro caso, onde o numerador, que é 4 menos 3x, é positivo, e, aqui é importante esse e, né? E o denominador também seja positivo. O denominador é 2, já fazendo essa distributiva aqui. Isso aqui tem que ser maior do que 0, tá? Então, analisando aqui essa primeira inequação, aqui a gente vai ter, aqui eu multipliquei por menos 1, né, os dois lados, então muda a inequação, de maior passa para menor. X tem que ser menor do que 4/3 para tornar essa primeira inequação verdadeira. Vamos analisar a segunda inequação. É uma função aqui de segundo grau. Vamos analisar as raízes dessa inequação para saber onde ela é positiva, negativa e tal.
Então vamos calcular o delta. O delta vai dar 8 ao quadrado 64, menos 4 que multiplica 2, que multiplica 10. Isso aqui vai dar 64 menos... Isso aqui vai dar negativo, né? Menos 80. Isso aqui é negativo. Bom, se é negativo, se a gente tem um delta negativo, o que acontece? Essa função aqui não possui raízes reais. Ou seja, ela está toda acima ou abaixo do eixo x, do eixo das abscissas. Nesse caso ela vai estar acima, né? Nesse caso ela seria um esboço, né? Se esse aqui é o eixo x, ela estaria mais ou menos assim. Dessa forma. Por quê? Opa, vou colocar aqui. Por que ela estaria acima do eixo x? Porque quem multiplica o x ao quadrado aqui é positivo. Então a parábola de boca para cima, como o delta é negativo, então ela não possui raízes. Tá? Então, qualquer valor de x, o resultado da função, o resultado aqui, vai ser positivo. Tudo bem? Então aqui é qualquer x real. Bom, se qualquer x real satisfaz a primeira, e quem satisfaz a segunda é apenas os x reais menores do que 4/3, então essa aqui é a condição mais restritiva. Somente números menores do que 4/3 satisfazem essa e essa simultaneamente. Então, para o primeiro caso, nós fechamos dessa forma aqui. Para o segundo caso, eu já vou adiantar que o segundo caso é impossível, mas vamos deixar escrito aqui, registrado. Por que é impossível esse segundo caso? Porque essa situação aqui jamais vai ocorrer. Tá? Qualquer x que você colocar aqui nessa expressão, ele será sempre maior do que zero. Sempre maior do que zero. Justamente porque nós já avaliamos isso aqui no primeiro caso. Então, o segundo caso, não vai existir x aqui. Se não existe x que satisfaz essa, não adianta colocar aqui, porque ela precisa satisfazer os dois casos. Tá? Então, nesse caso, não existe. Então, de fato, a única resposta possível é x menor do que 4/3. Então, vamos escrever assim, a conclusão é logo, o domínio de f bola g é o domínio aberto de menos infinito, qualquer coisa aqui menor do que 4/3. Então é de menos infinito até 4/3. Portanto, isso não é igual ao intervalo que foi dito. Então essa questão é falsa. Tudo bem? Então agora vamos para o segundo item. Bom, o segundo item diz o seguinte: toda função ímpar é uma função injetora. Será que isso é verdade? Vamos analisar. O que é uma função ímpar? Bom, recordando aqui o que é uma função ímpar. É quando f, a função f de menos x, é igual a menos f de x, para qualquer x do domínio. Qualquer x pertencentes ao domínio dessa função. Um exemplo de função ímpar, seno de x. Só recordar, seno de menos 30 graus é igual a menos o seno de 30. Tá legal? Lembrando aí de redução ao primeiro quadrante. Seno de 30, porque, por exemplo, seno de menos 30 graus é igual a menos o seno de 30. Por exemplo, então, no caso do 30 graus, vamos desenhar aqui a circunferência trigonométrica. Se você tiver 30 graus aqui, digamos que aqui seja 30 graus. O seno seria essa medida aqui, positiva, e o seno de 30. E o de menos 30 seria o simétrico dele aqui no quarto quadrante, que seria essa medida aqui, que em módulo é igual ao seno de 30, mas está do lado negativo. Então, o seno de menos 30 é igual a menos o seno de 30. Tá legal? Então, é uma função ímpar. Só para recordar. Outra coisa, o que é uma função injetora? Então, recordando que o que é uma função injetora é aqui, para qualquer x, x1, x2, se os dois forem diferentes, então as suas imagens também são diferentes. Ou seja, para qualquer x1, x2, se x1 é diferente de x2, então f de x1 tem que ser diferente de f de x2.
Para qualquer dois valores diferentes que você pega no domínio, as suas imagens precisam ser diferentes necessariamente, para todos os x do domínio. Tá? Isso não acontece no seno de x. Tá? Por exemplo, seno de 0 graus é igual a 0. E seno de 180 graus, 180 é diferente de 0, também vale 0. Então, elementos diferentes no domínio geraram elementos iguais na imagem. Então, com isso você pode dizer o seguinte, que seno de x é ímpar, mas não é injetora. É uma função ímpar, mas não é uma função injetora. Tá legal? Com isso, a gente pode dizer que essa afirmação é falsa. Tá legal? Então, voltando aqui à página das questões, a primeira e a segunda são falsas, a gente não marcou nenhum ponto aqui na resposta. Tá bom? É isso aí. Então, os próximos itens eu vou fazer em outros vídeos. E até aqui, se você gostou, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.